Agora, uma reportagem que acaba de chegar na nossa produção. Empresário, gente, é sequestrado aqui em São Paulo e antes do crime, Pedro, a vítima, pediu ajuda de um amigo para resolver um problema mecânico no carro da namorada dele. Lúbia saía de um salão de beleza quando ligou para o Pedro dizendo que o carro estava com problema. A imagem que você vai ver mostra o amigo do empresário do lado de fora do carro. Ele coloca a gasolina. Aí, de repente, gente, dois homens sobem ali pelo cantinho da parede, são violentos, obrigam o amigo a entrar no carro. Pedro já está lá dentro. Eles seguem para o salão de beleza e também obrigam Lúbia a entrar no veículo. No meio do percurso, Pedro e o amigo aproveitam um momento de distração dos criminosos e conseguem escapar. Lúbia foi encontrada em um hospital de uma cidade vizinha. Ela disse que viu os criminosos tentando fazer transações bancárias com o celular do namorado e que foi abandonada sozinha na rua. O caso, gente, teve uma reviravolta. Sabe por quê? Porque a polícia prendeu um dos suspeitos. O homem revelou que tinha sido contratado, tá? Ele teria dito aos policiais que o caso incluiria o nome da Lúbia. Disse que tinha sido contratado por ela para sequestrar Pedro. Sabe por quê? Nós vamos entender tudo na reportagem agora. O homem que está do lado de fora desse carro branco está prestes a ser vítima de um crime. No banco do motorista, um empresário. Dois homens aparecem. Eles usam moletom, capuz levantado e máscara no rosto. E cercam o carro do empresário, enquanto um amigo dele colocava combustível. Os homens estão armados e são violentos. A vítima se assusta e é obrigada a entrar no banco de trás do carro. Pedro era o empresário que estava dentro do veículo, o verdadeiro alvo dos suspeitos. O que o empresário não imaginava é que o sequestro tinha sido planejado por alguém muito próximo. Foi nas redes sociais que Pedro conheceu a namorada. Os dois começaram a conversar virtualmente. Lúbia Giampa dizia ser engenheira. Os dois marcaram um encontro e a relação logo se transformou em namoro. Foram 2 anos de relacionamento. No dia do sequestro, Pedro recebeu uma ligação de Lúbia. Ela falou que tinha ido ao salão de beleza e que o carro deu defeito. Pedro chamou um amigo e os dois foram até o endereço onde Lúbia tinha estacionado o carro. Lúbia saiu de casa com gasolina apenas no tanque reserva e Pedro achou que esse poderia ser o problema do carro. Ele levou 1 galão de combustível para abastecer o veículo da namorada. E é isso que o amigo está fazendo quando é abordado pelos suspeitos. Depois de render o empresário e entrar no carro, os criminosos tentam dar partida, mas não conseguem. O carro falha 8 vezes antes de os suspeitos conseguirem sair dali. Tudo tinha que parecer um sequestro perfeito. Pedro e o amigo estavam sentados no banco de trás. Os 2 homens armados estavam na frente e foram até a porta do salão onde Lúbia estava. Ela foi obrigada a entrar no banco de trás junto ao namorado e ao amigo dele. No meio do caminho, o carro apresentou mais problemas mecânicos e os criminosos decidiram que era hora de Pedro assumir a direção. O empresário e o amigo foram obrigados a ir para o banco da frente, mas os dois aproveitaram um momento de distração dos suspeitos e conseguiram fugir. Lúbia não teve a mesma sorte. Ela ficou no carro e disse que viu a dupla tentando fazer transferências bancárias com o celular de Pedro, mas não conseguiram tirar nenhum valor da conta do empresário. Lúbia foi abandonada em uma rua da cidade. Lúbia foi levada para o hospital. Lá, ela contou que antes de ser abandonada, foi agredida e sofreu uma tentativa de abuso sexual. A polícia começou a investigar e localizou um dos suspeitos com o carro do empresário. O depoimento dele provocou uma reviravolta no caso. Ele acusou Lúbia de ser a mandante do crime. Disse que ela sabia que o namorado tinha R$500 mil na conta e que eles pediriam este valor de resgate. Segundo o suspeito, R$70 mil ficariam para Lúbia. O resto seria dividido entre os sequestradores. Primeiro, Lúbia negou tudo, mas ela não sabia que a polícia tinha encontrado o carro de Pedro na casa do suspeito preso e não tinha ideia de que o homem já tinha contado tudo para a polícia.
Foi a polícia que avisou Pedro que Lúbia era mandante do sequestro. Apesar de ficar surpreso, Pedro disse que sempre desconfiou das histórias que a namorada contava. Antes do falso sequestro, Pedro disse que Lúbia já tinha tentado tirar dinheiro dele, dizendo que tinha uma tia com câncer que precisava de ajuda financeira. Além disso, Pedro disse que não tinha esse dinheiro todo na conta bancária. Quando ficou sabendo da prisão do comparsa, não teve jeito. Lúbia confessou o crime. Disse que o interesse dela era só no dinheiro do empresário. Um outro homem envolvido no sequestro também foi preso. A polícia investiga o caso e disse que outros 2 já foram identificados e estão foragidos. A ousadia do caso chamou a atenção de especialistas. Apesar de ter conseguido fugir, o ideal é que as vítimas mantenham a calma e tentem contato com uma pessoa de confiança. Evitar exposição de bens, exposição da parte financeira, rotinas, saídas desnecessárias. Pedro trabalha com revenda de celulares e carros em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Hoje, ele entende que a namorada é uma estelionatária. Apesar de ser engenheira, a jovem não tinha emprego fixo e era Pedro quem bancava as despesas de Lúbia. Para ele, o relacionamento dos dois não tinha problemas. Interesse? Já começou o relacionamento sabendo o que ia fazer? Só isso, né? Aí ele descobre que ele tem 500 mil reais na conta. Aí convida 2 caras para sequestrá-lo. Aí diz, olha, eu fico com 70, vocês ficam com 430. Que história maluca essa? Mas com 500, por que só 70 para ela? Então não consegui entender essa história. Ela achou que a situação dela, a polícia não ia descobrir. O policial faz 3, 4 perguntas, descobre rapidinho. Colocou o sujeito na parede, perguntou o que é, ele entrega, principalmente numa situação como essa aqui. Mereceu ficar presa, que fique mais tempo até.